Episódio 7. Perspectivas. Oiê! Chegamos ao último episódio desse spin-off da temporada sobre masculinidades. Agora, ouvindo meninos e meninas de 14, 15, 16 até 23 anos. A gente falou sobre como os garotos lidam com as próprias emoções e sentimentos, ou como não lidam muitas vezes. Falou também sobre amor paterno e como eles percebem esse afeto. Conversamos sobre machismo e homofobia e trouxemos as meninas também para a conversa. E hoje eu quero investigar como se dão as relações entre esses garotos e essas garotas, tanto na esfera amorosa quanto de amizade. Eu comecei perguntando para os meus filhos. Foi no tranco, mas foi. O que você acha que as meninas esperam dos meninos numa relação? Que os meninos cuidem delas e que eles sejam leais e verdadeiros e que ajudem. Que os homens sejam respeitosos, e amorosos. O que você espera de um relacionamento com você se apaixonar por alguém? Que ambos das pessoas que estão no relacionamento estejam felizes e queiram estar nesse relacionamento e que gostem da pessoa com que ela tá. Tô falando de você. O que você espera de um relacionamento quando você se apaixonar? O que você espera de um relacionamento, de uma paixão? De namorar? O que você imagina? Que seja bem legal e seja saudável. O que é ser saudável? Sem brigar muito, sem discutir, as duas pessoas se entenderem. E o que você espera de um relacionamento quando você se apaixonar? Igual o seu e do papai. Igual o meu e do papai? Uhum. Como que é? É muito... Vocês se respeitam, vocês se amam. Olha, eu acho que foi um erro de percurso o fato de ter sido eu a pessoa fazendo as perguntas para os meninos. Já não é fácil falar sobre determinados assuntos. Falar com a mãe, que fica tão em cima deles com essas questões, foi um tiro no pé. Eles ficaram o tempo inteiro com medo de me decepcionar, sabe? Eu acho que se o Luca Bop, por exemplo, o roteirista que escreve comigo essa temporada, tivesse perguntado, as respostas sairiam mais naturalmente e seriam muito melhores. Não sei. Mesmo assim, achei muito fofa a resposta do Chico em desejar ter um relacionamento parecido com o meu e do Rodrigo. Sinal que a gente está acertando. Perguntei para outros meninos o que eles acham que as meninas esperam num relacionamento e o que eles desejam quando se apaixonarem. É um pouco difícil de responder essa, sim. Mas uma coisa que eu vejo com mais frequência é um pouco da expectativa das mulheres de que os homens cumpram as funções que são ditas pela sociedade que lhes cabem, né? Então, por exemplo, o homem tem que ser aquele que provê a segurança e o bem-estar e, sei lá, futuramente o dinheiro e a tranquilidade econômica, blá blá blá, que pode ser ainda uma expectativa, e ao mesmo tempo, coisas que não são tradicionalmente do espectro masculino, né? Que é uma coisa do sensível, por exemplo, né? E não é uma expectativa da sociedade de que o homem seja uma pessoa sensível, né? Pelo contrário, o homem ele é tradicionalmente bruto e sabe pouco lidar com os sentimentos próprios e do outro também, né? Então vejo que essas coisas também são coisas valorizadas pelas mulheres em relações entre homens e mulheres, né? Então, um cara que consegue ser sensível é uma coisa valiosíssima, sim, justamente porque é raro. Ao mesmo tempo, um cara que consegue te prover uma segurança, como essa figura masculina tradicionalmente tem que cumprir, também é uma coisa benéfica. Então, a gente sempre espera do nosso parceiro o melhor, né? Ou deseja o melhor.
E acho que às vezes o interessante é pensar que esse melhor pode estar ou nesse espectro tradicional masculino ou não, ou fora dele. E que a gente pode estar se mexendo para um lado e para o outro para tentar acolher essas necessidades e vontades. Eu acho que, acima de tudo, elas esperam respeito e o apoio, né, para determinadas escolhas que elas possam fazer. O que você espera de um relacionamento quando se apaixonar por alguém? Eu espero que haja respeito, carinho, amor, afeto, companheirismo e reciprocidade em todos os sentimentos. Muitas meninas de hoje em dia esperam um homem forte para proteger elas, que seja financeiramente estável, que possa prover para a família, que cuide da família, um homem que possa resolver os problemas, um homem que ganha o dinheiro, que basicamente um homem que proteja a família e possa prover para a família. E muitas características físicas que não vou me aprofundar. O que você espera de um relacionamento quando se apaixona por alguém? Bom, eu espero algo recíproco, em que eu possa receber o mesmo do que eu dou, porque em muitos relacionamentos passados meus, eu dava muito afeto para a pessoa e eu não ganhava nada de volta. É curioso isso. O João, que foi o primeiro a falar, ponderou os dois lados. A rara sensibilidade e a pressão do que se espera do homem tradicionalmente. Para o Joaquim, o que ele deseja num relacionamento e o que ele acha que as meninas esperam são praticamente as mesmas coisas. Para o Guilherme, as expectativas femininas e o que ele procura são absolutamente diferentes. Tem um descompasso aí, não tem? Por isso, eu quis ouvir as meninas sobre o que elas pensam sobre. De onde vem essa ideia estereotipada do que as mulheres desejam nos relacionamentos? Eu sinto que vem da maneira dos conteúdos que os meninos consomem nas redes sociais, que tem uma espécie de machismo meio enraizado, mesmo que às vezes os assuntos que são tratados nos vídeos e coisas que eles assistem não é nem sobre masculinidade, nem se fala de mulheres, mas é só uma espécie de valores que são transmitidos que são muito masculinos e, assim, no estereótipo, né? E eu acho que acabam virando objetivos, né, de atingir essa espécie de masculinidade dos meninos, que acaba transbordando para as relações. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes, a nossa geração se diz ser mais progressista e menos machista, e a gente tem uma reflexão maior e um diálogo maior sobre isso. Então, existe mais uma consciência maior e a gente tem um lugar de fala sobre esse assunto. Ele é tratado em diversas pautas, seja filmes, escola, grupos de amigos. Eu vejo isso crescendo muito, porém, isso também afeta os comportamentos machistas. Não quer dizer que eles sumiram, mas eu sinto que eles estão cada vez mais mascarados e mais sutis, mas isso também é uma forma mais perigosa. Eu acho que aconteceu um fenômeno na nossa geração em que os homens eles foram massacrados, mas o que deixou eles um pouco também com raiva. Que eles agem como se assim, a gente não pode fazer nada, a gente não pode mais falar nada. E eu sinto uma coisa um pouco que, assim, tem coisas antigas que os homens não devem parar de fazer. Então, assim, você ter a noção de que, às vezes, você ceder uma cadeira, por exemplo, para uma amiga mulher da sua idade, é uma questão de educação e não de machismo. Eu acho que essas coisas fazem falta um pouco, sabe? Eu tenho um primo, por exemplo, que ele tá nos anos 60, coitado. Eu falo pra ele, cara, você não vai arrumar uma namorada nunca. Nenhuma mulher vai querer ficar com você, porque você pensa muito errado, muito atrasado. Assim, talvez se ele tivesse nascido nos anos 60, ele teria tido mais sucesso nos relacionamentos dele. E eu acho que o mais difícil do dia a dia são as sutilezas, essas coisas sutis que eles não percebem que eles fazem, ou seja, então assim, falas às vezes muito escrotas, ou quando eles não dão o devido valor ao que você está falando para eles, não prestam atenção no que está falando.
me sinto às vezes assim desvalorizada e vejo que parece que eles escutam mais os amigos deles do que às vezes eles escutam a própria namorada, enfim. E eu me relacionei muito com meninos um pouquinho mais novos que eu, então tipo, eu tenho 23 anos. A maioria dos homens com que eu estive bastante tempo junto tem, sei lá, 20, 21. Isso, assim, a diferença de cabeça, ela é quase uma coisa que você fala, gente, acho que eu não vou conseguir ter você na minha vida, porque a pessoa, ela não... Primeiro que ela te fala coisas que você pensou quando você tinha 12 anos e ele tá pensando agora, ele tá tendo essa realização aos 20 anos, você e suas amigas tiveram com 6. E... e enfim... Eu acho que o que os homens talvez melhoraram muito em relação à geração de vocês é a necessidade de dar prazer sexual para a mulher. Porque eu acho que isso era uma coisa que realmente o cara, ele não sabia nem que era uma obrigação dele. Ainda é muito absurdo se uma menina vai para uma festa e beija muitos meninos. E se um menino faz isso, é uma coisa normal, é uma coisa tranquila, é uma coisa às vezes até legal, sabe? Então, esse tipo de comportamento, que não é necessariamente percebido como um machismo explícito, acho que ainda é muito recorrente. Pois é, eu acho que é por aí mesmo. Tem algumas visões que parecem desalinhadas. Por exemplo, a Chiara, que tem 23 anos, falou que ela procura num cara. E não tem muito a ver com o que os meninos descreveram. Olha só. Eu gosto de um cara que seja confiante, que não tenha medo de se arriscar, de se conectar, de viajar, de querer mais e buscar se conhecer mais sobre si mesmo. Eu também, com o tempo, percebi que eu gosto de homens que aceitam o seu lado feminino, e se cuidam. Olha, esse tema tem sido uma coisa mais comum, pelo que eu tenho visto e conversado por aí, e que também esbarra no papo que eu tive com a Rita Von Hunt no episódio 10. Muitas mulheres estão se relacionando e procurando homens menos viris, homens que não atendem aos estereótipos dos machões. Pelo contrário, quebram com esses estigmas e desafiam as normas de gênero, seja esteticamente, pintando a unha, usando maquiagem, vestindo roupas consideradas mais femininas, por exemplo, ou seja na forma de agir e se comportar, que ficam bem longe do que se espera de uma masculinidade rígida, convencional e violenta. Inclusive, tem um episódio ótimo do podcast Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, em que ela fala que repensar os papéis de gênero talvez seja o único caminho para se criarem amores saudáveis hoje em dia. O episódio se chama Intimidade Sintética e ela entrevista o psicanalista André Alves, que também participou da temporada Homem Pausa. Acho que com toda essa discussão fica claro que está mais do que na hora dos meninos e meninas conversarem sobre esses temas e falarem sobre seus desejos, sobre seus medos, preferências e expectativas. E é aí que entra um dos trunfos da amizade entre meninos e meninas, a chance de descobrir outras perspectivas. O que é mais legal em ser amigo de meninas? Eu gostei dessa pergunta. Achei ela um pouco surpreendente. E acho ela difícil de responder também, mas eu me vejo socialmente diferente, rodeado por mulheres ou rodeado por homens. Acho que isso é uma tendência natural, que a gente tem alguns pressupostos do que é ser homem e do que é ser mulher, né? E tradicionalmente os homens são amigos de homens, as mulheres são amigos de mulheres, e acho que expandir esse círculo de amizades para os outros gêneros só soma para os dois lados, né? Porque, sei lá, pensando nos comportamentos masculinos tradicionais, a gente tem muito uma coisa viril, de gostar de tirar sarros dos outros e piadas que são assim, o assado, e que às vezes tem, por exemplo, no humor mesmo, tem outro lado com as mulheres, assim, né? A criação vem de outro lugar e tal, e tem pessoas que
que vazam esse espectro e vão um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá. Eu acho que o que é mais legal de ser amigo de meninos é ter outras perspectivas. Por mais que a gente é todo mundo amigo, os meninos e as meninas têm perspectivas diferentes sobre as coisas. Então eu gosto de conversar sobre a vida, assim, pra entender um lado mais diferente, sabe? Eu gosto muito de tentar entender como que funciona a cabeça deles, sabe? Porque pra mim, pra gente que é mais novo, assim, é uma coisa que é diferente. A gente não sabe como que é funcionamento dos meninos direito, sabe? Então eu gosto de conversar, entender. A maioria dos meninos são muito legais, muito gente boa, eles respeitam a gente bastante. É claro que uma menina e outro menino por volta e meia ficam, mas, por incrível que pareça, quando eles se veem na escola ou depois, eles agem sobre isso de uma forma muito madura. Eles não ficam, de mimimi, nossa, se olhando estranho, essas coisas. Não, mas e agem como se fossem amigos, uma coisa super de boa, super tranquila. Então eu diria que a minha relação com os meninos não é nem um pouco má, não é nem um pouco ruim, assim. Eles são super respeitosos, legais, fazem questão de estar lá, fazem questão de ser amigos, apesar da gente ser menina. Não tem esse mimimi de, menino não quer ser amigo de menina, menina não quer ser amigo de menino. Não, pelo contrário, eles fazem super questão e é super legal a relação que eu, pelo menos, tenho com os meninos da minha turma. Eu sempre gostei e sempre vou gostar de estar entre as meninas. Eu acho elas muito mais receptivas, muito mais amorosas, que gostam de assuntos diversos, elas são fora da caixa, elas conseguem pensar de forma mais crítica e mais elaborada em todos os momentos. Elas são pessoas que abraçam você de forma mais confortável e elas estão sempre olhando para você, seja de forma boa ou negativa, elas estão lá prestando atenção no que você precisa ou vai precisar. O que é mais legal em ser amiga de meninos? Eu acho que é ter um outro ponto de vista e... Porque, querendo ou não, é uma outra realidade, né? As situações que as meninas vivem hoje em dia são diferentes das situações que os meninos vivenciam. Então, eu acho que é muito legal ter esses dois lados da balança para ponderar. Você poder ter alguém ali que você possa contar e você pode desabafar e essa pessoa ela vai te ajudar, vai te apoiar e ainda vai te trazer ali um outro pensamento, uma outra hipótese, talvez. Como os homens são socializados de outra forma, eu acho que quando eu convivo muito com os meninos, eles têm outra perspectiva sobre as coisas, tipo, de modo geral mesmo, tipo, sobre profissão, vida amorosa, socialização e etc. Então eu acho que essa é uma qualidade muito boa. A gente sempre consegue... Os meninos são muito engraçados e às vezes veem as coisas com mais leveza, por causa disso, por causa do jeito que eles foram socializados. Eu acho que às vezes a gente tem muito essa questão assim, como será que os homens estão me vendo? Será que eu tô me comportando certo? E tal, e tal, e tal. Só que eu acho que, tipo, como os homens, eles... Óbvio que eles são cobrados, eles sofrem com machismo também, mas eles sofrem de forma diferente. Eu acho que, às vezes, quando a gente tem amizade com os meninos, a gente acaba levando as relações, principalmente com outros homens, de forma mais leve. Tipo, eles são mais, assim... Cara, o que for pra ser, vai ser. Tipo, eles não se preocupam tanto. Eu acho que é isso que eu gosto das minhas amizades com meninos, assim, tipo, dessa leveza, dessa despreocupação na hora de dar conselhos na questão de relacionamentos. Eu adoro ser amiga de meninos porque eu consegui ver muito, tipo, a forma de como eles pensam. Se eu precisar de qualquer ajuda, eu sinto que eu posso contar com eles. Só que ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo, tipo assim, eu não sei se eu posso contar com eles porque eles querem realmente ser meus amigos ou se eles eventualmente, se eu quiser ficar com eles, eles vão querer ficar comigo. Gabi tocou num ponto que eu também falei no episódio sobre amizade da temporada Homem Pausa. A dificuldade da friend zone, a zona de amizade para os homens. E como muitas vezes eles ficam desconfortáveis nessa posição. A Beatriz, de 17 anos, também pensa assim. Uma das coisas que eu vejo também é que quase todos os meninos que eu conheço, eles não me parecem ter interesse em amizades com meninas. Normalmente eu vejo que eles se aproximam por interesse. E eu já vi muitas vezes depois, se uma menina der um fora, eles espalhando coisas negativas, ou enfim, elas acabam meio que saindo do grupo de amigos que elas eram antes. E o que eu vejo normalmente é que realmente os meninos, eles realmente gostam de ser amigos de outros meninos. Eles não demonstram quase nenhum interesse em uma amizade real com uma menina. E no momento em que a gente para, né, as meninas param de ser um possível interesse, eles normalmente se distanciam.
Essa fuga dos meninos apareceu tanto nos depoimentos sobre amizade quanto nos de relacionamentos amorosos. E também lá no nosso papo com a psicanalista Natália Timmerman no episódio Hulk e Eu. Acho que essa questão na hora de ficar e namorar, eu tenho pensado bastante sobre isso, inclusive, esses dias, porque me parece que o padrão é os homens não quererem nada sério e sempre empurrarem com a barriga essas relações de ficante e deixar a mulher meio na geladeira, meio esperando para ver qual que vai ser, se o cara vai querer ir para frente, se não vai, tentando ler alguns sinais. Ler os sinais. Tanto nesses casos que são meio furada e que ainda não viraram namoro, quanto nos relacionamentos já estabelecidos. Mesmo nessa geração de 20 e poucos anos, a vigilância é constante, gurias. Eu acho que nos relacionamentos sempre ainda tem uma hierarquia muito forte, onde o homem que tem que ter o poder. Então, ou seja, o seu namorado de anos, marido, ou só uma pessoa que você beijou alguma hora, você sempre vai ter esse joguinho com os meninos. Vejo muito nisso, minhas amigas solteiras também, que os homens, eles têm a necessidade de iludir e de estar sempre fazendo a menina ou correndo atrás ou coisas assim. Isso dá um poder, a sensação de poder, ou até muitas dinâmicas de relacionamentos muito tóxicos que não estão descaradamente tituladas como machismo tradicional que a gente conhece. Então, meio como o machismo tá ficando mais mascarado, principalmente em relacionamentos, e isso é mais difícil de nós mulheres identificarem, e ao identificar a gente consegue tratar e sair deles, né, é o primeiro passo. Então eu acho que tem muitas ações que as pessoas não identificam como machismo, porque ele tá em definições diferentes. Então é um abuso psicológico dentro de relacionamentos, seja os ciúmes, que eu vejo que aqui na nossa cultura no Brasil o ciúmes é visto como uma forma de amor. Ai não, ele tá só me protegendo, ele liga muito pra mim. De ser um machismo extremo que vira ciúmes, e isso é muito sério e perigoso. Uau, quanta coisa, hein, gente? Muita informação, muita troca. Eu tô emocionada, de verdade. Nesse especial, ouvindo a nova geração sobre as questões das masculinidades, eu me surpreendi em muitos momentos e em outros senti quase como uma constatação do que eu já imaginava. Não dá para escapar que a maioria dos meninos escutados aqui é cercada de privilégios, e muitos nem precisam pensar sobre essas questões. Eles estão confortáveis nessa posição, enquanto as meninas e os meninos gays entrevistados, que são muito mais afetados pelas questões da masculinidade distorcida, estudam, questionam e lutam pelas mudanças. Tá bonito de ver. Eu termino esse ciclo inspiradíssima e com mais vontade de escutar e refletir sobre os caminhos da adolescência. Projeto para 2025, tá bom? E na semana que vem estreia a primeira temporada oficial do ano. Vamos todos sentir. Sem vergonha. Um beijo. Tchau. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem-pausa, e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bop. Coordenação de roteiro, Bruna Bop. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.